Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 25ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de Miguel Correia e António dos Santos, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, realização de Joel Costa e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Estimados ouvintes, estamos na 25ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, o Contas na Hora, na sequência do programa em que falamos sobre a necessidade de as empresas em Angola cumprirem com a lei das faturas e documentos equivalentes, diploma legal que estabelece a obrigatoriedade de as empresas e instituições em Angola terem um sistema informático que permita registar as transações financeiras de modo a certificar o volume de transações realizadas diariamente. Hoje vamos trazer-lhe uma empresa especializada em softwares para perceber que soluções tecnológicas há no mercado ao alcance dos bolsos das micros, pequenas, médias e grandes empresas. Será caro adquirir este software? Será o preço elevado ou desconhecimento das diferentes soluções disponíveis no mercado e da própria lei que afasta a empresa de utilização dos softwares de gestão? Para ajudar-nos a perceber este tema, temos como convidado Luís Magalhães, diretor comercial da Compt, empresa que é parceira prémio do software de gestão Primavera. Igualmente, para não perder nesta edição do Contas na Hora, a entrevista ao Sr. Rui Santos, contabilista e membro do Conselho Diretivo da OCPCA. Vamos falar sobre os softwares de gestão nacionais e internacionais, uma ferramenta útil para o trabalho dos contabilistas. Saiba tudo isto e muito mais acompanhando o programa de hoje. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes, estamos na 25ª edição do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, o Contas na Hora. Temos como convidado Luís Magalhães, diretor comercial da Compt. Luís Magalhães, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia a todos os ouvintes.
Luís Magalhães, podia, por favor, falar-nos sobre a Compt, a empresa que representa, o core business da empresa, há quanto tempo existe e que tipo de serviços presta? Claro, a Compt é uma empresa especializada em serviços profissionais de consultoria, em soluções de gestão para as empresas. A Compt tem uma elevada capacidade para implementação de soluções de gestão. Em Angola, a Compt é um parceiro premium da Primavera Software e atua nas micros, pequenas, médias e grandes empresas. A empresa existe há cerca de 4 anos, embora a equipa que faça parte da mesma esteja em Angola já há aproximadamente 10 anos. A equipa está em Angola há aproximadamente 10 anos, estavam envolvidos noutras instituições e só agora é que fazem parte da Compt. Exatamente. E instituições que desempenham a mesma atividade? Exatamente, sempre dentro do mesmo core business. Isso hoje permite-nos ter uma leitura exata daquilo que o mercado em Angola necessita e conseguir adequar as nossas soluções a todo o tipo de empresas, recorrendo ao software de gestão Primavera. O software de gestão Primavera, porque de facto é o software de gestão presente em Angola que respeita a todas as questões legais e fiscais que o país obriga. E, como tal, a Compt, como empresa de consultoria de gestão, utiliza, na sua grande maioria, a solução de gestão Primavera. Luís Magalhães, sabemos que a AGT tem um diploma legal sobre faturas e documentos equivalentes que obriga as empresas a utilizar softwares de gestão para monitorar as vendas e outros processos. Entretanto, temos reparado que muitas empresas têm sido multadas por não cumprir com esta obrigação. Por que razão isto acontece? Será caro adquirir este software? Será o preço elevado ou desconhecimento das diferentes soluções disponíveis no mercado e da própria lei que afasta as empresas de utilização dos softwares de gestão? Bem, eu acredito que isto seja um pouco de tudo, não é? Cria-se de facto uma ideia que adquirir um software de gestão para uma empresa tem custos elevados, mas hoje a Compt tem uma oferta que está direcionada não só para as grandes empresas, como para as microempresas. Nós hoje temos a capacidade de adequar soluções àquilo que são as necessidades de uma empresa. É óbvio que uma grande instituição, uma grande empresa, tem outras necessidades do que uma microempresa. Eu até trouxe aqui algumas simulações de valor para os ouvintes terem a ideia aproximada de valor que hoje existe. E pode dar esses exemplos por grupo, para as micros, para as pequenas e para as médias? Exatamente. Nós hoje conseguimos ter soluções que vão desde 5.000 kwanzas mês, o uso de software para processamento de faturas. A Primavera Software oferece um conjunto de soluções, muitas delas até que estão disponíveis na cloud, que não é necessário aquele investimento avultado inicial dos servidores e das comunicações. Com simples acesso à internet, nós hoje conseguimos ter um módulo de faturação a partir de 5.000 kwanzas por mês. Eu não tenho muita disponibilidade, alugo um espaço via internet em que eu pago mensalmente 5.000 kwanzas e emito a fatura e emito o recibo, isso já é possível? Exatamente. Eu sempre tive a ideia de que o software Primavera era muito caro e software de elite. Repare, eu costumo dar muito o exemplo das casas, não é? Nós podemos ter uma casa com um custo e uma casa com um custo vezes 100, ou vezes 10, ou vezes 50. Exatamente. O software hoje tem que se adequar às necessidades de cada empresa. É óbvio que uma microempresa tem uma necessidade primária de emissão de faturas, é para seu controle também, para estar dentro da lei, e o software Primavera hoje pensa nessas empresas. O software Primavera tem um modelo a pensar nestas empresas que vai acompanhando o crescimento delas. Amanhã, como é óbvio, uma média empresa necessita de ter o tipo de ferramentas de gestão ao nível da tesouraria, da contabilidade, de recursos humanos, gestão de ativos. Existe uma série de módulos que estão disponíveis e que fazem da solução uma solução integrada que permite depois fazer a gestão de toda a empresa.
É óbvio que uma microempresa parte de um princípio que quer vender e quer faturar dentro da lei, até porque as faturas manuais, já desde 2013, que não são legais. O decreto é de 1 de outubro de 2013, decreto presidencial 149 da Lei das Faturas e Documentos Equivalentes. E qual é o exemplo que eu tenho? Já falamos da micro para uma pequena. Eu trouxe aqui também uma simulação para uma empresa que necessite já de ter um módulo de faturação e que consiga também fazer a parte de processamento de salários, a parte de contabilidade e de tesouraria. E essa parte da contabilidade interessa-nos bastante, que este programa é dirigido a muitos contabilistas que estão atentos, por isso queremos ver que opções económicas existem para o módulo de contabilidade. Nós, para este conjunto de módulos que eu acabei de referir, estamos a falar num valor aproximado de 17 mil kwanzas mês. 17 mil kwanzas mês, e eu tenho os 4 módulos de recursos humanos, contabilidade, tesouraria e o módulo de faturação. E o módulo de faturação. Por isso, é óbvio que existe depois aqui uma componente de consultoria, dos serviços de configuração e de parametrização da solução, que tem muito a ver com as necessidades de cada empresa. Nós, hoje, temos a obrigação de perceber as necessidades de cada empresa e adequar o software àquilo que a empresa necessita naquele momento. Porque o software tem uma política evolutiva, isto é, o software adequa-se à empresa hoje, a empresa amanhã vai ter que ajustar o seu negócio ao mercado, à economia, e o software tem que ter a capacidade de acompanhar esta evolução, estas alterações que as empresas têm que estar preparadas para fazer, para estar dentro do mercado de uma forma competitiva, não é? Luís Magalhães, eu vou abrir aqui um parênteses para lhe fazer uma pergunta que é: uma empresa que presta serviço na área de contabilidade tem N clientes. Eu compro este modo de contabilidade e posso criar os meus clientes todos lá? Exatamente. E funciona normalmente e o valor mensal há de ser sempre este? Exatamente. O software Primavera é multi-empresa. E depois também tem uma componente forte, aliás, existe mesmo um pacote direcionado para os contabilistas. Por acaso não trouxe aqui os valores, mas é muito próximo deste valor que estivemos aqui a falar. Existe um módulo direcionado para as empresas de contabilidade que podem ter N empresas criadas na sua licença de Primavera e poder fazer a contabilidade para 50, para 100, para 1000 empresas, o processamento de salários e por aí fora. Pois eu conheço muitos contabilistas que ainda fazem as contas em Excel, não tenho nada contra, eu até tenho estado a dizer que está para nascer o software de gestão que vai nos tirar o lugar do Excel. O Excel dá para tudo, dá para controlar N situações e ainda bem, mas também sempre agora tem esta opção, porque eu particularmente também sempre pensava que o Primavera fosse um software muito caro. Estou surpresa com esses valores hoje... o software Primavera pode ir a valores muito mais elevados do que este e vai. Mediante a dimensão da instituição em si, né, da empresa. Nós, quando estamos a falar de uma entidade que tem uma série de processos, uma série de recursos, de áreas de negócio, o software tem que ter a capacidade para fazer toda esta gestão integrada da empresa, depois irá cair toda esta informação à parte da contabilidade, não é? E a partir daí, sim, temos as nossas ferramentas de report online que permite termos dados em tempo útil, dados em que os números são confiáveis. E isto é que é cada vez mais importante. As soluções de gestão têm que nos facultar informação em tempo útil e nós temos que acreditar naquilo que está lá. Falou ainda agora no Excel, é uma ferramenta que inevitavelmente é utilizada em todo o mundo por toda a gente. E a Primavera até nisso, há uns anos atrás, já penso que há 10 anos atrás, tomou uma iniciativa de ter uma ferramenta de reporting que se chama o Office Extensions, que é uma ferramenta que visualmente para o utilizador é um Excel, mas é um Excel que está ligado à base de dados do software e que todos os mapas que nós construímos estão disponíveis online. Isto é, nós fazemos um mapa e no dia a seguir, uma semana depois, chegamos lá, fazemos um refresh ao mapa e os dados estão de acordo com a informação que consta na área financeira da empresa naquela data. Falamos da micro, da pequena e a média empresa. Qual é o exemplo que te dás para a média empresa? Eu acho que este último exemplo que eu dei, onde consta a contabilidade, recursos humanos, a parte das vendas e da tesouraria, acaba por estar enquadrada naquela que pode ser uma média empresa.
Podemos incluir aqui a parte de gestão de estoques, a parte de gestão de encomendas, a parte de gestão de compras, a parte de gestão de ativos, mas lá está, cada empresa tem uma necessidade e nós primeiro temos que perceber as necessidades da empresa e a capacidade da equipa que a empresa tem, porque isso também é muito importante. Nos dias de hoje, o nosso tipo de serviço, a nossa consultoria, é também ajudar os processos das empresas, é também ajudar aos gestores a encontrar o melhor modelo de gestão para a sua empresa. Não basta comprar um software para gerir uma empresa. Então, está a querer dizer que também dão formação aos técnicos da própria empresa. Exatamente. Para poderem utilizar conforme. Exatamente. Nós, numa primeira análise conjunta, vamos perceber os processos, as necessidades, vamos desenhar uma solução adequada àquela empresa. Após essa fase, iremos passar para a fase mais técnica. Vamos adequar o software às necessidades daquela empresa com base no relatório que foi produzido em fase de análise. Após isso, temos aqui duas fases muito críticas e muito importantes, que é a fase da formação. Fazemos uma formação de acordo com os processos de cada empresa, não é uma formação standard. Okay. Nós fazemos uma formação com os processos das empresas e uma fase de acompanhamento já após a entrada em produtivo do software. Sabemos e a nossa longa experiência diz-nos que a formação pode ser dada em imensos dias, mas quando chegamos ao dia em que estamos sozinhos, por exemplo, a fazer um processamento de salários, ter o conforto do apoio de um consultor perto de nós permite-nos também estar com outra tranquilidade a fazer. E nessa coisa da formação que vocês dão, não têm tido o problema de responderem ou formando? Atenção que isto não é contabilidade, esta formação não é de contabilidade, mas sim do software. Como entrar para começar a fazer os procedimentos contabilísticos ou de faturação. Deve haver aqui uma confusão, né? Fazerem perguntas ligadas à contabilidade quando têm que fazer perguntas ligadas ao software. Exatamente. Como é que normalmente a nossa vocês... função não é da formação de contabilidade. Ou de mas contabilidade, ou de faturação, nada disso. Exatamente. Okay. A nossa função é formar os users a tirar partido da ferramenta de gestão Primavera. É óbvio que é inevitável que a nossa consultoria não se alargue muitas vezes àquilo que é a contabilidade e recursos humanos. Lá está, faz parte também do nosso leque de serviços apoiar as empresas, não só na ferramenta tecnológica em si, mas também na parte de consultoria de processos e apoio à gestão. Eu fiz essa pergunta de propósito porque já estive a falar com alguém que esteve numa formação do software e disse-me assim, mas eu perguntei ao formador qual era a conta da água na contabilidade e ele não sabia e achei estranho, se eu estou na formação ele tinha que me dizer isso e eu, não faz sentido porque não foi para a formação de contabilidade, é formação do software, parte do princípio, se vai fazer a formação de software, modo contabilidade, é um contabilista. Exatamente, e por isso é que nós já temos várias parcerias com empresas de contabilidade e empresas de formação também, porque achamos que é essencial e fundamental o conhecimento das áreas, até para tirar partido de uma solução, seja ela qual for, que vamos adquirir. Não é? Nós podemos apoiar, mas não vamos fazer a contabilidade. Temos parceiros que podem fazer isso. Podem tratar disso. Ainda acontece muito. Pois é. Mas agora vamos voltar aqui num ponto. 17 mil kwanzas para micros, aquelas soluções mensais. Quando há alterações de uma versão para outra, que é da praxe ou primavera anualmente, alterar as versões, neste momento a mais atualizada é a 9.10, não sei se já está uma nova em vigor, não é? Já estão no 9.15. Estes pacotes também se beneficiam? Exatamente. Nós estamos aqui a falar de uma solução que é um software as a service, isto é, nós pagamos mensalmente para a utilização do software online. A Primavera disponibiliza um acesso, ou um número de acessos que as empresas precisarem, e têm acesso, e esse custo já é com as atualizações. Sempre que houver uma alteração de versão, a Primavera disponibiliza essa versão. Imediatamente a versão atualizada. Ficam tranquilos, não têm que pagar o contrato de continuidade. Não há contrato de pacote, não. Não, neste modelo de software as a service, este valor já está incluído. Ele não é abrangido pelo contrato de continuidade. E os mapas, por exemplo? Agora temos novos modelos. Saíram agora no dia 2 de outubro. Existem modelos novos para o selo, para o consumo, para os modelos de declaração de imposto sobre rendimento, modelo 2 para o grupo A, grupo B e grupo C do IRT. Eles automaticamente também têm acesso?
Exatamente. E o valor não varia, é sempre Não, o mesmo? Isso faz parte do serviço que a Primavera nos tem oferecido ao longo destes anos. A Primavera tem longos anos em Angola, tem uma equipa direcionada para o mercado angolano, constrói software para Angola e de acordo com as leis vigentes em Angola. Existe um departamento de fiscalidade que está atento a todas estas alterações legais e fiscais e que sempre em tempo útil disponibiliza todas essas alterações que possam surgir. É uma grande vantagem neste mercado nós escolhermos uma ferramenta de uma software house que está em Angola ou escolhermos uma ferramenta de uma empresa que não está em Angola e que todas as alterações passam a ser um custo para a empresa. Por isso é que a Primavera tem a maior cota de mercado em Angola, porque de facto é uma software house que olha para Angola e que está em Angola, claramente. Mas essas opções mais económicas estão disponibilizadas desde quando? É muito recente. Não, já estão disponíveis já há bastante tempo. Há quanto tempo, mais ou menos, sabe dizer? Talvez mais de 2 anos. Há mais de 2 anos? Aliás- Não, para mim mais de 2 anos já é mais recente. Aliás, a Primavera, já há vários anos, há muito mais de 2 anos, tem uma versão gratuita, que é o Primavera Express, para as microempresas com volumes de faturações, salvo erro, até 70 mil kwanzas ano, em que a Primavera oferece a utilização do software. Não tem qualquer custo. E como é que as pessoas fazem para adquirir esse texto? Basta ir ao portal, enviar um e-mail para nós ou diretamente no portal da Primavera Software Angola e solicitar o acesso a um Primavera Express. É limitado a esse volume de faturação, mas para uma microempresa que esteja no arranque, pode ser suficiente para arrancar com o seu negócio de uma forma legal. Olha, é verdade, aconselhamos as empresas a estarem mais atentas, pois com o aumento da fiscalização, da AGT e multas, há organizações que podem perder os seus clientes, pois já há instituições que, para evitar pagar multas, estão a considerar a hipótese de deixar de fazer negócio com empresas que não estejam habilitadas a emitir faturas em conformidade com a lei. Luís Magalhães, pode, por favor, partilhar o vosso endereço e contacto para os interessados? Estão muitas empresas a ouvirem o Contas na Hora, contabilistas, muitos colegas, muita gente como eu pensava que o Primavera só tem opções caríssimas em software, entre aspas, de elite. Afinal, tem aqui uma boa nova. Não sabia, estou surpresa. E já existe há 2 anos, quer dizer que também não têm estado a divulgar muita coisa. Deviam divulgar mais. Não, têm saído algumas notícias, nomeadamente na comunicação social, houve algumas reportagens até em alguns jornais e publicidade que foi feita com estes anúncios, mas como nós sabemos o mercado de Angola também é um mercado vasto e esta informação não chega rapidamente a toda a gente. A toda a gente, pronto. Mas a verdade é que hoje nós olhamos não só para as microempresas, mas como para as grandes empresas. Temos que nos adequar e adaptar a todas as empresas. Resumindo e concluindo, hoje o Primavera dá para todos os bolsos. Em função da minha necessidade, vocês criam logo uma opção. Olha, eu só posso até A e vocês sempre podem fazer um arranjo e adaptar à minha necessidade. Está preparado para a micro como para a empresa de grande dimensão. Claramente. Ainda bem. Então vamos lá aos endereços, contactos, como é que os ouvintes podem entrar em contacto, deixar aqui os contactos telefónicos. O contacto móvel, que é o 928 864 633. 928 864 633. Já agora vou deixar um outro contacto, que é o 934 702 611, isso 934 702 611. A Compti está situada no Belas Misas Park, no edifício Cunen, no 4º piso, no escritório 405, em Talatona. Vou deixar também aqui um endereço de e-mail, vou deixar o meu, luis.magalhães@compti.co.ao luis.magalhães@compti.co.ao. Estejam à vontade para nos contactar, estamos sempre disponíveis para reunir com os nossos empresários, apoiá-los e fornecer-lhes a informação necessária para que possam colocar as suas empresas de acordo
com as leis, possam tornar as suas empresas mais rentáveis, mais produtivas e dentro daquilo que são os padrões que cada vez mais as empresas obrigam. Aquilo que falou ainda há pouco, que existem empresas que estão em risco de perder clientes por não emitir faturas de uma forma computarizada, não é? Sim, isto vem a propósito por causa da tributação autónoma que está em vigor desde 1 de janeiro de 2017. As penalizações da Administração Geral Tributária são altíssimas e aquelas empresas que insistirem em terem relação comercial com aquelas que não estão a obedecer à lei das faturas e documentos equivalentes vão continuar a ter penalizações e mais penalizações. Acaba por ficar aqui depois um círculo vicioso. Então é chegado o momento de fazerem aqui uma linha de corte, organizarem-se e a relação comercial a decorrer como deve ser. Nós hoje temos alguns clientes que já não têm relação comercial com entidades que não tenham a faturação através de um programa de gestão. Hoje já existe isso e, de facto, é uma realidade. E tem que ser que é para não estarmos a chocar com a administração tributária, porque eles dizem que a lei está aí, é para ser cumprida, quem somos nós para contrariar? Exatamente, Não e faz parte também para todos nós apoiarmos para o crescimento do nosso país. E acho que também chegamos aqui a um ponto que já não há desculpas, porque a lei já existe desde 2013, já passou tanto tempo. Já há aqui muito período de carência. Exatamente, muito período de carência, sim. Luís Magalhães, muito obrigada por esta entrevista, que vai valer a pena. Muitos contabilistas, muitos empresários que estavam a pensar, ou que pensavam, tal como eu, que o software Primavera é caríssimo, hoje fica desdobrado aqui, que não é nada disso, sempre há muitas opções, incluindo opções gratuitas, por um volume mínimo de faturação, e ainda bem. Muito obrigada, e a toda a equipa da Compt, o Contas na Hora deseja Feliz Natal e boas entradas. Muito obrigado por esta oportunidade, e a Compt também deseja umas boas festas a vocês na Rádio Lá, que estão a fazer um excelente trabalho, e a todos os ouvintes. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Decorria a entrevista com Luís Magalhães, diretor comercial da empresa Compt, a empresa de gestão de software. Vamos ao intervalo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Tivemos a entrevista com Luís Magalhães, diretor comercial da Compt, empresa especializada em soluções de gestão. O nosso itinerário temático nos leva a falar sobre os softwares de gestão nacionais e internacionais, uma ferramenta útil para o trabalho dos contabilistas. Vamos recordar a entrevista com o Sr. Rui Santos, contabilista e membro do Conselho Diretivo da OCPCA. Sr. Rui Santos, nosso bom dia. Muito bom dia para todos. Seja bem-vindo ao Contas na Hora e desde já agradecemos a sua disponibilidade. Estou sempre à disposição, desde que possa dar o meu contributo para a profissão e contribuir para algumas informações aos colegas, estou disponível. Muito obrigada. Sr. Rui Santos, o Decreto Presidencial 149/13, Lei das Faturas e Documentos Equivalentes, obriga as empresas a terem softwares para a emissão das faturas. Aliás, há mesmo um artigo que diz que deve existir na fatura, uma das exigências é que foi processado por computador, mas não é fazer em Excel nem em Word, é por um software. Que softwares existem no mercado nacional? Bom, Cristina, a lei da forma como está feita, efetivamente não distingue... Se a fatura foi feita em Excel ou em Word. Não está expresso
diz apenas processado por computador. Intui-se e deduz-se que deve ser feita por um software específico e dedicado, porque isso depois, como fala da numeração, pressupõe-se que tem que ser necessário ser feito por um software específico. Porque aí a numeração é sequenciada e não somos pronto. nós a ir lá numerar. Pronto, é possível também em Excel fazer-se uma macro e criar aí uns circuitos para se fazer a sequencial numérica, mas quer dizer, não é prático mas a forma como a lei está feita não define claramente que software é que é utilizado para a emissão desse mesmo documento. Intui-se apenas que deve ser um programa dedicado. Sobre o software que existe no país. Portanto, o país tem, neste momento, vou chamar 2 tipos de software. Tem o software nacional e o software estrangeiro. E dentro deste software estrangeiro existem também 2 níveis de software, que é o software das PMEs e o software que é mais preparado para grandes empresas, grandes estruturas, bancos e para o próprio Estado. Antes de mais, vou talvez referir o seguinte: todo o software que é comercializado em Angola tem que estar registado no que era antigamente o CNTI e que agora se chama Infosi. Portanto, eu sugiro que o programa Contas na Hora faça um convite ao Infosi para estar aqui, porque eles certamente terão uma estatística de software, porque é todo o software, sem exceção, portanto, terão uma estatística mais precisa desse mesmo software. Portanto, o que software, quantos foram feitos. Existem as estatísticas dos grupos, dos os nacionais grupos. E os estrangeiros. Certo. E inclusive de outro software que não seja expressamente ligado à questão da gestão, portanto, os chamados ERPs. Dentro do software nacional que eu conheço, existem 3 empresas. Existe o programa da SACS, que é de uma empresa NCR. Existe o Software Innovation, que é portanto, desenvolvido pela Sistec. E existe um terceiro software que eu conheço, chamado Cacimbo, que é de uma empresa, salvo erro ou omissão, que é do sul de Angola, do Lubito, salvo erro. Não existe muita informação sobre o software nacional, portanto, fruto da própria inércia como as coisas evoluíram, e uma vez que os produtos líder do mercado não são nacionais, portanto, não existe muita informação sobre esse software nacional. Mas, portanto, o que eu conheço, existem essas 3 empresas que têm estes produtos que no passado se chamavam simplesmente de programas de gestão e que hoje assumiram os nomes internacionais ERP, HR, CRM. Portanto, são... Okay. E quando é que passaram a alterar? Quando é que deixaram de ser programas de gestão? Quando entraram em Angola os softwares estrangeiros, esses softwares estrangeiros vieram nos anos 90, princípios dos anos 2000. Quando esse software estrangeiro entrou com estas designações, ERP, HR, CRM. Então os nacionais tiveram que adotar designações semelhantes. Mas que é para não estarem tão distantes? Pois, no fundo todos esses softwares são programas de gestão. Estarmos a chamar o ERP, isto foi apenas porque alguém que era grande na altura terá feito essa designação e essa designação colou, digamos assim, para caracterizar aquele tipo de software. Portanto, os programas que eu conheço é o Cacimbo, o Innovation da Sistec e o SACS da NCR, nacionais. A nível de estrangeiros, existem 2 classes. Essencialmente, a classe alta é liderada pela SAP e talvez algumas aplicações feitas pela Oracle. Excluo daqui o setor bancário, porque o setor bancário não incluo neste cenário. E depois temos o software das PMEs e no software das PMEs temos o software Primavera, que é de uma empresa portuguesa, o software Eticadata, que também é de uma empresa portuguesa. Existe o SAGE, existe o PHC e existe o Sendis Alidata, embora tenham menos expressão na quantidade de clientes. Depois, dentro deste software, existem um conjunto de outras aplicações que estão associadas, que depois têm a ver com os POS, com a forma de atendimento, portanto, a forma de fazer as faturas, e aqui inclui-se depois o software dos supermercados. Pronto, os supermercados hoje têm softwares que vêm também todos pré-feitos e pré-embutidos. A restauração tem o líder, é o InRest, e o software dos supermercados há 3 ou 4 que eu não consigo caracterizar porque não conheço as aplicações desse setor. Portanto, eu estou mais ligado à parte
ligada à contabilidade, aquilo que são os ERPs, digamos assim. Okay. E que comparação o Sr. Rui faz dos softwares nacionais com os estrangeiros? Qual é a comparação que podemos apontar para os nossos ouvintes? Há alguns anos atrás eu estava a conversar com um amigo meu e que estávamos a discutir qual era o melhor software que existia a nível, na altura, de umas aplicações que na altura havia o Lotus, o Symfony, o Excel. Na altura estávamos a conversar sobre isso e ele teve uma frase que ainda hoje eu a repito, que é o seguinte: o melhor software é aquele com o qual eu sei trabalhar. E é nesta base que nós temos que ver. Os softwares todos que eu enumerei, todos fazem praticamente a mesma coisa. Haverá uns que serão mais fáceis e outros serão mais difíceis de operar. Mas isto, o mais fácil ou o mais difícil tem a ver com o facto de eu saber ou não saber trabalhar com ele. Quando eu sei é mais fácil mais sempre. Fácil sempre. O líder de mercado neste momento a nível deste tipo de software nas PMEs é o software de uma marca Primavera. Portanto, é o que tem mais clientes. Mas esta disputa do Primavera deve estar em quantidade de clientes, muito taco a taco em quantidade de clientes, não estou a falar no nível dos clientes, mas em termos de quantidade de clientes, deve estar muito taco a taco com o SAX, que é da NCR. O Software Innovation da Sistec já teve uma posição muito alta, foi perdendo ao longo do tempo, porque não fez o investimento necessário, mas neste momento acho que eles estão, a nível de quantidade de clientes, estarão parecidos. Mas o líder hoje é indiscutivelmente a Primavera. O software Iticadata tem posições também muito fortes, tem bastantes clientes e em termos práticos tem algumas questões que são consideradas talvez um pouco melhores, porque em vez de trabalhar com 2 moedas, trabalha com 3 moedas, enfim, cria uma maior capacidade de trabalho ou pelo menos de análise dos dados. Mas todos eles fazem a mesma coisa, não se pode dizer que há um melhor que outro, depende apenas da pessoa que está a usar. O Primavera torna-se líder porque num determinado momento a quantidade de contabilistas que veio do exterior para trabalhar em Angola foi muito grande e esses contabilistas tinham o domínio do Primavera e, portanto, obviamente, procuraram aplicar o software que conheciam. E claro que a Primavera fez um excelente trabalho também na preparação e formação de novos profissionais, tem uma academia, enfim, fez também um bom trabalho nesse aspecto. Eu sei que, por exemplo, para ser vendedor do Primavera, há um Primavera Angola que credencia os agentes, os parceiros. Certo. No caso dos softwares nacionais, também há a mesma política? Como é que funciona? Quanto eu saiba, nenhum dos produtores nacionais tem parceiros como tal. Terá vendedores que são vendedores, mas tanto quanto eu conheça, nenhum deles possui uma ferramenta de gestão de parceiros. São as próprias empresas donas dos softwares que a comercializam normalmente como um produto comercializam normalmente e têm vendedores que também vendem, mas não estão debaixo daquela plataforma de formação que se conhece tanto no Primavera como no Iticadata, como no Sendis, onde existe uma espécie de uma ferramenta que faz a gestão dos parceiros e que esses parceiros depois estão registados e clientes, por outras palavras, a Primavera não vende diretamente a um cliente, a Iticadata não vende diretamente a um cliente, é sempre um parceiro que faz a venda. No caso dos nacionais, não é assim. Portanto, o software é genericamente vendido por quem o produz e depois eles têm vendedores que podem fazer a revenda, mas não numa ótica naquela ótica de distribuição típica que existe no exterior. Gostava de referir que esta questão dos parceiros é algo que é um cenário importado, é o que se usa lá fora. Microsoft, SAP, Oracle, portanto, todos eles têm este tipo de estratégia, criam uma quantidade de parceiros e depois eles não vendem diretamente, vendem sempre através de um parceiro. O cenário em Angola, num determinado momento, não se desenhou no sentido de ser fácil e possível produzir esse tipo de estratégia e quando essas aplicações estrangeiras chegaram, encontraram esse nicho aberto, adotaram e pronto. E hoje é muito difícil qualquer outro software entrar porque encontra uma barreira pela frente, que é o parque instalado e a quantidade de pessoas formadas a saber trabalhar com determinada ferramenta. E a partir daí é muito difícil. Pois, e há anúncios de emprego a solicitarem candidatos fazem referência a determinados... Expressa logo. Sim. Tem que ter conhecimento de software A, de software B. Sim. Isso faz parte, pronto, isso é o estágio que a Microsoft, por exemplo, atingiu. Hoje ninguém pensa em ir trabalhar numa empresa se não souber trabalhar com o Word ou com o Excel. Está fora de questão, é quase como que... É tão básico. O seu amigo dizia que o melhor é aquele com que sei trabalhar. Então, podemos dizer aqui, alguém que nos esteja a ouvir,
a precisar de um software, qual é o conselho que deixa? Ir Portanto, visitar para todos, já- apreciar uma apresentação? Não, eu acho que depende do seu contabilista. Mais uma vez, o contabilista, se estiver virado para um determinado software, não deve tentar forçar a nota, porque é um processo de aprendizagem e que depois não lhe dá a rentabilidade necessária. Agora, se ele quiser, se não há nenhum compromisso, eu sugiro que visite todos os fabricantes, que peça propostas, e até pode ter surpresas muito interessantes nas propostas que recebe. Além disso, há um nicho de mercado que eu tenho conhecimento de um conjunto de jovens ligados, por exemplo, ao ITEL, ao Isotic, à universidade, que estão neste momento a fazer softwares à medida e se calhar é algo a explorar. Porque um dos problemas que existe com este tipo de software, tais 5 nomes que eu acabei de referir, são softwares que ficam muito amarrados a está assim, é assim que está feito. Portanto, a introdução de uma alteração, de uma modificação, de algo novo que eu precise, pode requerer uma programação através de uma coisa chamada um API, e para eu poder programar uma determinada coisa nova, ou então fico amarrado a um conjunto de mapas, de outputs, de estatísticas, e que tenho que contactar a fábrica para excepcionalmente ser feito aquilo que eu pretendo. Genericamente é possível, mas às vezes não é possível. Não é. E pode haver necessidades específicas de alguém que queira fazer algo diferente, novo, inclusive como ele quer, e há este grupo de pessoas, por exemplo, no ITEL, como referi, ou no Isotic, onde pode contactar com os programadores e dizer, olha, eu quero este meu fato, mas quero o fato com o botão virado... Ok, fazem a fato à medida. À medida, pronto, e é possível. Existe uma outra pequena empresa que não tem o nome, que fez uma parceria em open source. É uma empresa de 2 angolanos, fez uma parceria em open source com um software da Índia e que também tem uma ótica de analisar a parte contabilística e do ERP numa vertente bastante diferente do tradicional, que tem uma ótica muito, muito própria. Portanto, eu lembrei-me disto apenas porque falei no fato à medida e aquilo está analisado numa ótica de projeto. Portanto, eu começo por um projeto e depois esse projeto é que tem acoplado todos os modos do ERP. Há bocadinho tivemos a falar com uma pessoa, antes de estarmos aqui no estúdio, e que dizia que fazia contabilidade em Excel. Não era aqui em Luanda, era numa província. Mas é verdade que também aqui em Luanda temos muitos colegas ainda a fazerem muita coisa em Excel e muitos, inclusive, alegam que os softwares são muito caros. Há preços para todos os bolsos. Há preços para todos os bolsos e eu acho que inclusive até há versões gratuitas do software que eu acabo de referir. Tanto quanto eu me lembro, o software só é caro se o cliente que nos paga, o trabalho que eu estou a cobrar também não for corretamente remunerado. Porque, pelo que eu sei do software, das versões gratuitas do software, dá o registro de uma quantidade de documentos que permite, para uma pequena empresa, eu não tenho que pagar nada, uso esse software, produzo e a quantidade de documentos é grande. Falando sobre o Excel, portanto, o Excel também se paga, calma aí, o Excel também tem que se comprar. E também é possível fazer contabilidade em Excel, desde que eu domino muito bem o Excel, eu posso fazer, eu conheço um contabilista que estudou o Excel profundamente e fez um ERP bastante aceitável em Excel, todo em macros. É uma ferramenta poderosa, há determinadas coisas que, desde que se saiba trabalhar com ela, lá está. Vamos tentar perceber aqui, Sr. Cristiano. Quem está habituado a fazer em Excel sempre pode fazer, que é aceito, não há problema nenhum, mas quem o faz só porque acha que é mais caro um software normal, já preparado, não faz sentido. Pelo preço, não. Se é porque ele sabe, melhor trabalhar, então tudo bem, mas se é pelo preço, não. Agora, há pequenas empresas que têm meia dúzia de documentos que se calhar não justifica sequer ter um software instalado para esse efeito, mas de qualquer forma não é pelo preço, é pela facilidade de uso. Eu sei que, por exemplo, o software Primavera, eu compro uma licença e essa licença eu posso usar para N empresa. Existem nacionais com esta mesma linha? Existem, tantos quanto eu sei, todos têm hipótese de negociar a quantidade de licença. Nos nacionais, acho que até há mais facilidade, pode-se negociar o preço. No software Eticadata e Primavera, acho que não, que aquilo tem um padrão, há um preço, e eu faço um determinado contrato, e tanto quanto eu me lembro, o software compra essa licença e eu posso usar essa licença para um conjunto de empresas ou até só para uma empresa e sempre que eu quiser. Mas se não fizer contrato de manutenção,
perco direito aos updates e perco direito a determinado tipo de coisas que eu posso ter. Então, porque o negócio de software é preciso também pôr-nos aqui na posição de quem fornece software. Quem fornece software tem custos de desenvolvimento, tem custos de manutenção, tem custos para manter a ferramenta a funcionar. Então, esses custos têm que ser pagos de alguma forma. Não é genericamente, não são os novos clientes que contribuem para esse pagamento. Esse pagamento dessas chamadas despesas fixas é feito através dos contratos de manutenção. As empresas têm que ter suficientemente inteligentes para criar um conjunto de serviços adicionais, novos desenvolvimentos, novas ferramentas gráficas, para que a pessoa, o cliente se sinta incentivado a fazer o contrato de suporte, porque é o contrato de suporte que faz o pagamento das despesas fixas da empresa de desenvolvimento. E se isso não for feito, a empresa não tem forma de pagar aos programadores e às equipas de desenvolvimento que precisa para manterem as coisas a funcionar. Sr. Rui Santos, vamos entrar aqui num breve historial sobre os softwares em Angola. Então, quando é que tudo aconteceu? É assim, Angola tinha no passado, em 1975, tinha 7 mainframes e esses 7 mainframes funcionavam em modo batch e tinham um software daquilo que é o chamado ERP tradicional, que na altura se chamava contabilidade de gestão, mas funcionava em modo batch, cartões perfurados e faziam as listagens, os outputs que depois eram analisados numa forma de papel. Ao mesmo tempo que existia este tipo de software e hardware, na altura havia no mercado as máquinas da série BCS 30 da Olivetti, NCR 32, NCR 299, que eram máquinas de contabilidade. Portanto, já se fazia contabilidade, era essencialmente contabilidade de estoques, mas portanto usavam umas fichas para se fazer contabilidade de estoques. A determinada altura, portanto, mais concretamente em 1981, eu estive envolvido neste processo porque fui pioneiro aqui juntamente com alguns engenheiros. Na altura, tínhamos sabido que tinham saído umas coisas nos Estados Unidos chamadas microcomputadores, concretamente 3 marcas, Apple, Tandy e Commodore, e que esses computadores faziam maravilhas. Não sabia ainda bem o que era. Angola, na altura, estava naquilo que se chama a lista cinzenta da exportação de tecnologias. Na altura, nós tínhamos abraçado os países do leste, os países do Comecom, e os Estados Unidos não nos consideravam lista negra, mas também não nos consideravam lista verde, vou chamar assim. Então, tudo o que era tecnologias que tinha processadores, tinha que se obter uma chamada licença de utilizador final para se conseguir comprar para Angola. Portanto, nós não conseguimos comprar. E na altura, nós não conseguimos comprar nenhuma destas 3 marcas, porque eram americanas. Então, acabámos por fazer o desenvolvimento em cima dos computadores da marca Casio, da marca New Brain. A Abamat, na altura, mandou vir uns computadores da marca Sword e mais tarde as marcas Robotron da RDA, que era a Alemanha de Leste. Então, nós nessa altura, como é que nós fizemos o nosso trabalho? Houve 3 equipas, no fundo, independentes, que foram funcionando todas mais ou menos na mesma direção. Foi criar os tais softwares de gestão. Havia uma equipa da universidade, que tinha na altura 2 minis da empresa Data General e que trabalhavam essencialmente... Da Universidade Agostinho Neto. Na altura era a única que existia no país. Portanto, a Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Engenharia, que tinha 2 Data General que trabalhavam essencialmente no Unix e que estavam, portanto, nós chamávamos os engenheiros porque eles eram mesmo todos da Unix. Mais tarde constatou-se que eles é que estavam certos na sua linha de pensamento, porque hoje tudo é Unix. Mesmo aquilo que nós pensamos que é DOS, já não é nós, é tudo Unix. E eles naquela altura já faziam referência faziam ao Unix? Tudo isso, mas só que na altura havia um grande combate para os PCs que era do MS-DOS. Portanto, toda a gente pensava que a linha era o MS-DOS. Eu próprio estava errado também, portanto, pensava que o DOS é que era a solução, mas afinal... Isto é só um bocado de história, portanto, e na altura o que é que se passava? O código do software circulava entre nós de forma gratuita, porque para se correr esse software, nós tínhamos as pilhas de papel com o software impresso em COBOL, e o código era gratuito, mas depois para se correr o software precisava de uma máquina que custava no mínimo 7 milhões de dólares na altura. É preciso ver que 7 milhões de dólares na altura hoje seria para aí 40 milhões de dólares. Portanto, era preciso para correr aquele software. Portanto, quando nós criamos softwares, quer software? Toma lá. Davam a caixa com a listagem. Quando aparecem os microcomputadores, eu e um grupo de programadores agarramos nessas listagens, digitamos tudo para os PCs e depois descobrimos o segredo entre o que era o chamado processamento batch e o processamento em tempo real.
resolvemos isso com os ecrãs e a partir daí rapidamente ficámos com um software super bom, a funcionar muito rápido mesmo, nas disquetes, tudo em COBOL. Portanto, esta foi a nossa linha. Depois a linha do Ministério do Comércio Interno fez tudo isto que eu acabei de falar em BASIC. Portanto, criou um processador de textos, uma folha de cálculos, criou o programa de contabilidade, criou o programa na altura de gestão dos cartões complementares. Portanto, a Cristina é muito nova, não se lembra, mas nós tínhamos no passado um cartão que era um cartão de abastecimento que nos dava direito a adquirir determinados produtos nas lojas. Portanto, na altura estávamos na tal economia socialista. E este cartão já era feito no computador. E isso foi um desenvolvimento todo por uma equipa de programação, que muitos deles hoje são responsáveis por centros de informática, portanto, pessoas que, alguns também já faleceram, mas são pessoas que fizeram este caminho chamado embrionário do Ministério do Comércio, que começou com computadores muito pequenos, computadores Sinclair, ZX81, sim, digo bem, depois evoluiu para os New Brains e mais tarde para os Cássios. Estes foram os 3 caminhos que foram seguidos. Portanto, a Universidade Unix, o Ministério do Comércio, a linha BASIC e a parte comercial, do qual eu fiz parte, na linha COBOL. O NCR também vem do tempo da COBOL, deste COBOL, que eu me lembro. Nós, na altura, tínhamos as aplicações todas em MS-DOS, depois, quando surgiram as primeiras redes, e aí então que eu mostro que, de facto, os da universidade é que estavam certos, porque nós, quando começámos a ver que o single user, single site, não era a solução, portanto, precisávamos de rede. Então começaram a aparecer as primeiras redes e nessa altura é que se detecta que a universidade estava certa, porque o Unix é, por defeito, multi-user, multitasking. E informaram os engenheiros que eles estavam certos naquela altura? Não, aqueles engenheiros diamantinos, as minhas desculpas se estão a ouvir. Na altura, eu e o Carquejo e outros, portanto, avançámos numa direção que hoje reconhecemos que estávamos errados, e a prova que não éramos só nós, porque a prova de que havia muita gente a seguir a nossa linha é que anos mais tarde surge um senhor chamado Linus Torvalds, que desenvolveu o Linux, que no fundo é o Unix. Isto vem no fundo do mesmo. Portanto, o Linux veio, entre aspas, dar razão a todos os que na altura seguiram o curso universitário. A título de história, e uma vez ainda tenho esse tempo para falar, o único país que não seguiu esta linha foi o Brasil. O Brasil disse que não, nós vamos colar à volta das universidades porque eles é que estão certos. E na altura o Brasil era um regime de teor totalitário, embora fosse um regime capitalista, mas abraçou e seguiu e obrigou todas as empresas a trabalharem à volta do Unix, a trabalharem à volta dos computadores brasileiros, o Itaútex e por aí fora. Então, hoje a indústria brasileira é das coisas mais evoluídas que existem em relação aos outros países. A outros países, precisamente porque na altura apostaram daquela maneira e criaram produtos que hoje são referências. Pronto, nós seguimos o outro caminho, o caminho ocidental, vou chamar o caminho europeu, o caminho americano. Então, quando começaram a surgir as redes, é que detectámos que de facto havia insuficiências no single user, single tasking. E esse processo dessa migração do DOS para as redes e para o Windows é que nos fez perder o mercado. Porque não estavam atualizados, ficaram... Não fizemos a migração em tempo útil para conseguir combater com as primaveras, as Eticadatas e por aí fora. Não houve tempo suficiente, porque eles, entretanto, lá tinham outro processo evolutivo e o caminho deles também foi um bocadinho diferente. De qualquer forma, apresentaram as soluções primeiro que nós e nós, quando no fundo as estivemos prontas, encontramos um mercado já feito. Há uma última referência que eu gostava de referir, é a evolução seguinte que está a ocorrer neste momento em todo o mundo, é a chamada evolução para a nuvem, a cloud. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas é um exemplo da utilização da nuvem, portanto, o software de gestão que a Ordem utiliza é desenvolvido por uma empresa angolana, mas está alojado na nuvem. Portanto, e tudo indica que a um breve trecho, e logo que as comunicações e a internet atingirem velocidades superiores e melhores, ou talvez mais estáveis no caso de Angola, que tudo o que nós estamos a falar dos Eticadatas, dos Primaveras, dos Innovations, dos SACs, etc., os cacimbos, etc., tudo isto vai evoluir para uma tecnologia que é em cima da nuvem. A tecnologia é essa que assenta em cima essencialmente do browser. Então nós, em vez de abrirmos um ecrã no nosso PC, que é um ecrã dedicado, nós abrimos o browser, o Explorer ou o Chrome, abrimos o browser e dentro do browser é que encontramos
as rotinas ligadas ao software que ao estamos software. a desenvolver, este caminho. Qual é a vantagem que isto tem? A vantagem que isto tem é que se estivermos na nuvem pura, nós podemos funcionar em qualquer servidor nacional ou internacional. Ok. Se estivermos numa intranet, portanto, a tecnologia é a mesma, o browser é o mesmo e nós, no fundo, funcionamos apenas dentro daquela rede. Mas não temos que estar a mexer em tecnologia. Neste momento, nas chamadas aplicações client-server temos uma tecnologia e nas aplicações de nuvem temos outras tecnologias. Quando tivermos tudo feito em nuvem, podemos usar ou simular um client-server sem estar na nuvem. Sr. Rui Santos, muito obrigada pela sua contribuição no Contas na Hora. Estivemos a falar dos softwares de gestão a nível nacional e internacional que dominam o mercado nacional. Antes de fechar, queria só dizer o seguinte: eu não conheço todos os softwares do país. Alguns, os que se destacam. Os que eu conheço foram os que eu referi e eu gostava que sugerir fortemente que as Contas na Hora convidasse o Infosi. Vamos convidar o Infosi. O Infosi vai ter que trazer aqui uma equipa que lida diretamente com estes softwares para podermos perceber quantos existem, quais são as regras para estarem inscritas e todos os procedimentos, e assim temos uma estatística mais ampla da situação nacional e não só. Obrigado. Eu é que agradeço a sua presença e até a próxima edição, quando vier aqui novamente. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim de mais uma edição, 25ª edição do Contas na Hora. A OCPCA deseja a si e a todos os membros e parceiros Feliz Natal e próspero Ano Novo, que o ano que agora termina leve consigo todas as coisas boas e mais que nele vivemos e que em 2018 continuemos a nossa parceria firmes e fortes rumo ao sucesso pessoal e profissional. Bem-haja tudo! Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de Miguel Correia e António dos Santos, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, realização de Joel Costa e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. A todos, voto de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.